E aí galera, aqui é o Gabriel Golim do Golim Sports e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai mudar um pouquinho o script. Para quem ouviu semana passada e disse onde eu disse que iria começar a fazer o top 30, um review com os 30 melhores jogadores de cada posição. Eu mudei, eu tô que nem a Tata Werneck, meu programa, minhas regras. Na verdade tem um outro quadro que a gente traz antes do top 30, que é o expectativa realidade. Eu não lembrava dessa, aí eu tava indo nesse pique início de ano, wildcard, papapá, tomar chumbo lá na NFL Brasil, mas eu lembrei dessa expectativa realidade que eu fiz no ano passado, na metade da temporada, no final da temporada. Nesse ano eu não fiz na metade da temporada, mas estou fazendo agora no final. O que é o expectativa realidade? A gente pega os 10 jogadores com maior ADP de cada posição, ou seja, os 10 primeiros jogadores que saíram nos drafts de Fantasy lá em agosto, lá em setembro. E aí a gente faz um apanhado geral de onde eles terminaram, valeu a pena ter escolhido ele tão alto ou não, como é que foi a pontuação dele, enfim, a gente faz todo esse recap de expectativa realidade baseado no ADP de cada uma das posições, top 10 de cada posição, e eu começo a fazer o review na próxima semana. Mas antes de nós falarmos desse expectativa realidade, não temos grandes notícias, né, na NFL e muito, o foco agora está muito nos playoffs. O wildcard aconteceu na última semana. Também tive o meu playoff challenge, o Super Bowl Challenge, lá postado pelo NFL Brasil. Foi assim, algo que me deixou muito feliz mesmo. Eu não imaginava que ia conseguir esse feito, e eu vi o tamanho dele depois que foi postado. E vocês viram que eu botei uma pimentinha, botei um pouquinho de clubismo pra ver a gritaria mesmo, e deu certo. A gritaria veio, metade dos comentários, um terço dos comentários era: esse fantasy futebolista é maluco, esse cara é meio doido, esse cara não bate bem, esse cara tá de brincadeira. Os Eagles não. Eu aproveitei meu clubismo um pouquinho, né? Algo que durante a temporada eu não posso ser, eu não sou em nenhum aspecto. Até porque o Fantasy não tem nada a ver com os times, com o time que a gente torce. A gente segue torcendo e acaba torcendo pelos outros jogadores que a gente utiliza, né? Então, agora que passou, eu disse, eu vou ser um pouquinho clubista. Botei os Cowboys também chegando no final de conferência. E basicamente foi isso aí que eu errei. Se eu tivesse usado um pouquinho mais, vamos dizer assim, feito de uma forma um pouco mais séria, eu tinha com certeza passado o Tampa Bay Buccaneers. Eu acreditava sim numa vitória dos Eagles, porque o jogo na temporada regular foi bem mais apertado. Esse jogo foi assim, os Eagles erraram demais e seguiram errando, e eu não tenho mais certeza nenhuma sobre o Jalen Hurts. O Jalen Reagor só me dá mais certeza de que ele não presta, apesar do pessoal ainda achar que ele provavelmente vai continuar na equipe ainda, mas pra mim eu cortava ele na segunda-feira. Eu acho que ele é ruim e ele tenta se justificar dos erros. Teve uma bola que deu um fumble no retorno, que ele agarrou a bola, ele tomou uma pancada, ele ficou olhando tipo, tá, não vão dar falta. Cara, faz um fair catch. Se o cara tá ali na frente, tu tem que ser inteligente. E ele não é inteligente jogando, então é um problemão assim pros Eagles. Mas esse podcast não é dos Eagles, eu fiz então, né, nesse sentido. O jogo entre 49ers e Cowboys eu não parei pra pensar a fundo, mas uma coisa eu tinha certeza: o único time que eu não queria pegar nessa rodada era o San Francisco 49ers. Porque o time deles, a defesa deles, o ataque deles dinâmico, é algo que realmente tinha chance de desbancar qualquer time que estava nesse wild card, na minha opinião. Eu acho que não teria, ninguém seria favorito contra o time dos 49ers. Eu acho que no final eu ainda teria passado o Cowboys nessa disputa, assim, parando para pensar um pouquinho na semana passada. Realmente achava que os Cowboys podiam chegar um pouquinho mais, tem um ataque bom, tem uma defesa que cresceu demais, né? Muitos calouros, muita gente com sede de vitória. Mas acabaram ficando pelos caminhos. E notícias mesmo
em relação à semana passada, uma grande, importante notícia mesmo foi a demissão do David Culley, que era o head coach do Houston Texans, então mais uma vaga se abriu aí na NFL. Vamos falar um pouquinho dos jogos do Wild Card, né, antes de começar a falar dessa expectativa realidade. Eu acho que vale a pena o nosso podcast sobre Fantasy, mas o Fantasy acaba sendo um pouco agregado na NFL. E tivemos a vitória, né, do Cincinnati Bengals no sábado, 26-19, na Super Wild Card Weekend, sobre o Las Vegas Raiders, 26-19, que foi construído logo no primeiro e segundo quarto, né, já abriu aí uma posse no primeiro, no segundo foi mais parelho, no terceiro a gente teve uma dominância dos Bengals e no último quarto apenas que os Raiders ficaram à frente, mas não o suficiente para empatar a partida. Foi um jogo bem interessante, bem pegado e um Joe Burrow que... Se alguém tinha ainda alguma dúvida sobre o Joe Burrow, esse jogo tirou bastante dúvidas. Assim, ele tem uma carreira que pode ser brilhante aí pela frente na NFL. E primeira vitória, né, dos Bengals em 31 anos. Então, cara, foi um feito e tanto aí pro Joe Burrow. Outro jogo no sábado à noite, tivemos a vitória acachapante do Buffalo Bills, 47-17 sobre o New England Patriots. Eu tava ouvindo hoje o podcast do Pro Football. E o Davis Chiodini fez uma comparação desse jogo com o MMA, aquela história de Caim Velasquez e Júnior Cigano. Eu vou roubar aqui para trazer para vocês também depois. Um abraço pro Davis Chiodini aí, que foi muito bem. Por quê? Porque o Júnior Cigano, aquela primeira luta contra o Caim Velasquez, ele acertou uma na orelha que o Velasquez nem acreditou que tinha tomado. Esse foi os Patriots naquela vitória em Buffalo, só correndo com a bola. Então, ali foi o Cigano. Depois, o Caim Velasquez arrebentou os Patriots, o Cigano, e é como os Bills fizeram. Eles estavam engasgados essa vitória, eles estavam querendo muito. Já abriram 2 posses no primeiro quarto, e dali só aumentou, né? Foi uma vitória para assustar os demais times aí da AFC para essas próximas semanas. Se passar, claro, porque agora vai ter que se provar mais uma vez contra os Chiefs. No domingo tivemos a vitória do Tampa Bay Buccaneers, 31-15 sobre o Philadelphia Eagles. Podia ter terminado 31-0 sem nenhum problema, porque os Eagles não fizeram por merecer esses 15 pontos no quarto, depois de já estar perdendo por 31-0. Então, muitas coisas a ver, não é tudo ruim, não é tudo bem. Parece que o Tampa Bay estava em ritmo de amistoso. Eles fizeram aquilo somente que precisava para vencer os Eagles, não mostraram todas as suas armas. Mike Evans jogou muito bem, a defesa foi bem, teve uma interceptação que eu não sei quem é que foi, agora de cabeça, que interceptou o passe do Jalen Hurts, ia pro Devonta Smith a bola, e teve uma interceptação maravilhosa do defensor dos Buccaneers. Então, ótima vitória, uma vitória assim, aquela questão venceu e convenceu e sem fazer muito esforço. Na sequência a gente teve o jogo entre San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, terminou 23-17, os 49ers também começaram bem no primeiro e no segundo tempo, né? Depois acabaram tomando um pouquinho mais no final, o jogo acabou ficando um pouquinho mais nervoso ao final da partida, mas acabou dando San Francisco 49ers fora de casa. Dallas Cowboys precisa rever algumas coisas também, eu acho que tem muito mais acertos do que erros, por exemplo, que os Eagles, mas tem certas coisas que tem que corrigir para esse time conseguir fazer algo a mais, né? Não chegar nos playoffs já foi um feito, agora precisa de uma vitória os Cowboys em playoffs, né? Com um time desses eu acho que ela até teria chance de vir, acabou não vindo e acabou aí dando San Francisco 49ers na próxima rodada aí dos playoffs, e é um time que incomoda, vai incomodar, não vai entregar barato essa partida. Eu já vou falar dos jogos do próximo final de semana. Lembrando também que esse jogo foi o jogo da Nickelodeon, né? Já não sei se faz 1 ou 2 anos já que a Nickelodeon passa um jogo da NFL do Wild Card. E até eu fiz uma enquete lá nos stories, né? Postei o Bob Esponja hoje de post lá do Field Goal. E toda a animação que eles fazem, tudo. E até postei nos stories uma pergunta, se você achava legal ou se você achava que não era muito bacana, se desnecessário, era a palavra que eu usei. E aí depois eu expliquei o que é o jogo da Nickelodeon. Não é uma grande brincadeira, na verdade é um assunto entre aspas sério, porque a ideia é que seja um pouco mais leve, um pouco mais que dê entrada à NFL para as crianças também, que assistem a Nickelodeon, fazem referência à questão do slime lá,
da meleca verde lá, faz outras referências do Bob Esponja durante a partida, para justamente tentar trazer esse público jovem a querer gostar desde cedo, né? O futebol americano é uma paixão nacional nos Estados Unidos, mas nem todo mundo tem essa paixão, né? E daqui a pouco trazendo para as crianças se interessarem de uma forma mais lúdica do negócio, pode ser que eles consigam aumentar ainda mais a sua abrangência em território americano. Aqui a gente não passa, tá? Não passa na Nickelodeon do Brasil, só da Nickelodeon lá dos Estados Unidos. Tivemos a vitória no Sunday Night Football, né? Um jogo que foi mais um jogo que o time favorito desbancou o adversário, Kansas City Chiefs, 42-21 sobre os Steelers. Provavelmente o último jogo do Big Ben, né? Fez uma carreira sensacional aí na NFL, com certeza vai ser um Hall da Fama. Os Steelers que precisavam da defesa, J.J. Watt marcou um touchdown no segundo quarto, mas ainda no segundo quarto, Mahomes e companhia fizeram outros 3 touchdowns e já foram para o intervalo vencendo a 21-14. O terceiro quarto terminou com mais 14 pontos dos Chiefs e mais 7 dos Steelers, abrindo mais vantagem ainda e garantindo a vitória, e até de forma fácil depois de um começo um pouquinho mais complicado. E na segunda-feira, na primeira, não sei se é a primeira vez, mas nós não tínhamos Monday Night Football no Wild Card, e esse ano a NFL fez esse Super Wild Card Weekend. Tivemos a vitória do Los Angeles Rams, 34-11 sobre o Arizona Cardinals, que era um jogo bem parelho, inclusive esse aqui pra mim, da semana, quem sabe, 49ers e Cowboys também era um jogo interessante, Patriots e Bills, que acabou sendo no sábado à noite, mas quem sabe aí não fosse Steelers e Chiefs num Sunday Night Football, pudesse ter sido Cardinals e Rams, que pra mim era o grande jogo dessa rodada. Acabou que os Cardinals implodiram, né? De dentro pra fora a coisa não funcionou. Kyler Murray apavorado, teve um lance que ele mais uma vez ele lançou na época foi um safety, porque foi considerado um intentional grounding, quando ele lançou de qualquer jeito na endzone, e nesse jogo contra os Rams acabou sendo o defensor dos Rams agarrou a bola e fez o touchdown, então já começou assim, abalado a equipe dos Cardinals, tomando aí uma sacolada do seu adversário de divisão, o Los Angeles Rams. E agora, o que a gente vai ter no próximo final de semana, no Divisional Round? São os seguintes jogos: sábado às 4h30 de lá, que horas que é aqui? 6h30 da tarde? 6h30, em que horário que tá isso aqui? Bom que no outro lado não aparece. Mas a princípio é 6h30 da tarde. Até deixa eu dar uma olhada aqui, né? É mais fácil olhar pra vocês, falar certinho. Cadê você? Horário, 6h30 da tarde, isso aí. 6h30 da tarde temos o jogo entre Cincinnati Bengals e Tennessee Titans. Não vou dizer quem que eu aposto que vai vencer aqui, porque eu vou postar um vídeo. Fiz um vídeo de rios. Tirei essa vergonha para fazer um vídeo de rios. Provavelmente eu vou postar entre sexta ou sábado, provavelmente mais certo no sábado. Eu vou estar postando, mostrando quem que eu acho que vai avançar, já que o meu playoff picture lascou tudo lá com os Eagles e com os Cowboys. Eu vou partir fiz uma brincadeirinha lá, então fiquem ligados lá no Instagram, provavelmente no sábado vai ter videozinho com meus palpites para os jogos. San Francisco 49ers e Green Bay Packers é o jogo do sábado à noite, bom jogo também, bem interessante, o jogo é às 10h15 da noite, assim, eu não sei qual que é a tua idade, mas pra mim um sábado à noite com o NFL é uma coisa sensacional. Eu já sou casado, tenho 30 anos, então já sou um velho jovem. E é um bom programa pro sábado à noite. Abrir uma cervejinha, tomar um Capitão Morgan com coca. Não nos patrocinam, infelizmente, mas é uma coisa muito legal de se tomar assistindo o jogo. No domingo a gente tem às 5 horas da tarde, é isso? Às 5 horas da tarde temos Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Jogo aí que deve dar o que falar também. É um jogo parelho. É um jogo que alguém vai ter que se sobressair em algum aspecto do jogo para conseguir a vitória. E no Sunday Night Football, que na verdade esse Sunday Night Football vai ser às 8h30 da noite. O jogo às 5? Não, o jogo não é às 5. É às 5 às 9h30. Não.
que eu tô... Não, tá certo. O jogo às 5 horas entre Tampa Bay e Rams. E o jogo às 8h30 da noite. Não será um Sunday Night, mas um Sunday Night pro torcedor brasileiro. Esse é um Sunday Night pro torcedor brasileiro. Um presente pra nós não ter que ir dormir tão tarde. Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Vamos ver se os Bills conseguem mostrar que estão renovados, que estão com sangue nos olhos e dar o troco, porque no ano passado eles foram eliminados pelos Chiefs em Kansas City. Então vai ser um jogo assim, de tirar o fôlego. Já tá tirando o fôlego, né? Só percebeu, né? Então vai ser um jogaço, assim, vai ser muito bacana mesmo. E não esqueçam, lá ali pelo sábado, provavelmente eu vou lançar o videozinho dos Rios lá no Instagram pra mostrar quem eu entendo que vai passar em cada um dos confrontos. Tem polêmica, será? Vamos ver. Então, falando em Instagram, segue lá, né? @fantasyfutebolista. No Twitter é _F_futebolista. E no Facebook a gente também compartilha. Vou parar de falar do Facebook, que pouca gente segue. Só repost mesmo, não faço nada lá. Então não sei porque que eu aviso que tem a página no Facebook. Não esquecer o Facebook, vamos focar no Instagram e também lá no Twitter. E não deixe de passar para seus amigos e de assinar este podcast se é a primeira vez que você está ouvindo. Seja no Spotify, seja no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outras plataformas que estamos também. Aí tem algumas plataformas, a principal é Spotify. Depois, se eu não me engano, é Apple Podcasts. Vamos ver aqui, vamos aproveitar que a gente está na off-season e dá para falar um pouquinho mais, não tem tanta pauta. A pauta é um pouquinho mais livre. Nessa parte do ano a gente pode conversar mais, falar um pouco mais de besteira também. Eu vi que muita gente no final do ano falou: o podcast tá muito legal e tal, né? Eu pedi pra mandar mensagem no final do ano. Todo mundo diz: podcast é divertido, dou muita risada. Não sei como, porque eu não sou tão engraçado assim. Sim, Spotify 61%, Apple Podcasts 18%, e os demais aí, Web Browser 3%. Google Podcasts 3%, outros 17%, a grande maioria ouve do Brasil. Estados Unidos 14%, aí depois vem uma leva aqui, tem Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Canadá, Irlanda, Holanda, Chile, Argentina, Eslovênia, não a do Big Brother, Austrália, Indonésia, Látvia, que é Letônia no caso, e Puerto Rico. Alguém ouviu no Puerto Rico? Tava de férias, né? Tem ouvinte de férias daqui a pouco em Porto Rico, lá numa boa, e tava me ouvindo. Meu Deus do céu. Pensa só, ficar ouvindo o cara, o fantasy futebolista aqui nas férias. É complicado. Eu também ouço a galera que eu curto de podcast nas férias, então fica tranquilo. A maioria ouve no Android, depois iPhone, depois Windows e outros 32%. Esse outro seria o quê? O que existe além disso aqui? Não tenho ideia. TV, talvez. Olha só. A grande maioria do sexo masculino, 96%, 4% de feminino não especificado, 1%. Entre a maior faixa etária de 28% a 34%, são 47% nessa faixa etária. Ninguém acima de 60 nos ouve. Que pena, seria bem interessante aí a gente atingir esse público. Vou botar na pauta da semana, da reunião semanal do Fantasy Futebolista. Vou passar pro Guilherme essa informação aí pra gente ver o que a gente pode fazer pra atacar o público da terceira idade. Falei demais, né? Falei um monte de bobagem. Vamos falar de expectativa e realidade aí de cada uma das 4 posições do nosso Fantasy Football. Bora falar então de expectativa, realidade, lembrando não porque eu não falei, o expectativa e realidade vai começar a ser postado apenas na sexta-feira, então você que está ouvindo esse podcast está tendo esse conteúdo de primeira, ele está saindo primeiro aqui para realmente dar esse gostinho a mais para vocês que ouvem nosso podcast e que irá ouvir nosso podcast durante toda essa off-season, que está só a off-season do Fantasy, porque a gente ainda tem NFL, então ainda tem bola oval, ainda tem coisa para ver. É uma época que para quem joga Fantasy é um plus, né? Um presente os playoffs, porque a gente dá aquela relaxada. Claro, a gente gosta muito de Fantasy, mas também, principalmente pra mim, essa parte da temporada cansa. Final de ano, trabalho, mais toda a função acaba sendo cansativo esse final de temporada. E agora é relaxar e curtir os jogos, esperando jogos sensacionais, porque tem os melhores times, né? Vamos começar pelos quarterbacks. Deixa eu só dar um golinho na água aqui, rapidinho. Porque se... Já foi, tá? Já tomei água. Se eu já larguei uma vez no meio do podcast por causa de neve,
Hoje eu tô quase largando o podcast. Se eu tivesse uma piscina em casa, eu ia gravar esse podcast sei lá quando, tá? Não ia ser hoje, não ia ser agora. Como é que tá a temperatura em Caxias do Sul nesse momento, cara? 29 graus, cara, em Caxias do Sul. Caxias do Sul, cara, 29 graus hoje, quarta-feira, 7h17 da noite. Eu fui dar uma corrida no final da tarde. Parecia que eu tava saindo a alma de mim, de tão quente que tava. Pra nós aqui isso é um horror, né? Mínima de 20, máxima de 33 nessa quarta-feira. Amanhã máxima de 34, só melhora. Só vai melhorar e deve chover só no final de semana. Então a gente vai ter... Estamos em alerta laranja, onda de calor inclusive na região. Ótimo, show de bola. Mas vamos falar de expectativa e realidade antes que eu derreta por inteiro aqui na frente do computador. Quarterbacks, quem eram os quarterbacks que estavam com maior ADP e como eles terminaram na temporada? Será que valeu a pena ter escolhido ele tão alto ou não? Começando, quem tinha o melhor ADP era o Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs. Terminou como quarterback 4, quarto no ranking, com 348.02 pontos. Vou usar aqui pontuação half PPR e padrão para quarterbacks, tá? O segundo em ADP era o Josh Allen do Buffalo Bills, terminou como o melhor. Então aqui, se alguém gosta de escolher cedo o quarterback, se foi no Josh Allen, se deu bem, terminou com 393.72 pontos essa temporada. Na terceira, o terceiro mais alto quarterback escolhido era o Kyler Murray, terminou apenas como 10º, ainda terminou no top 10, mas eu diria que foi uma grande decepção aqui, pelo menos dos primeiros do top 3, né, Mahomes, Allen e Kyler Murray. Terminou com 293.38, isso são 100 pontos a menos que o Josh Allen, para ter uma ideia como há essa diferença gigantesca. Já há uma diferença entre o Josh Allen e o Patrick Mahomes, que foi o quarto de praticamente aí 45 pontos. Então foi uma diferença bem grande aí pro 10º colocado. E acabou que quem escolheu o Murray cedo não se deu bem. Quem também não se deu bem foi quem escolheu o Lamar Jackson como o quarto maior quarterback. Terminou na 14ª posição apenas, perdeu parte da temporada machucado. O quarterback do Baltimore Ravens terminou com 252.98 pontos. Isso aí a gente tá falando de 150 pontos, 140 pontos a menos do que o Josh Allen. É muita coisa, né? E é um cara que, assim, havia possibilidade. Se ele não tivesse machucado, de repente podia ter terminado um pouquinho melhor. O quinto escolhido na posição de quarterback era o Aaron Rodgers, que terminou na 7ª posição com 322.08 pontos. O quarterback de Green Bay até não foi tão mal. Para um cara que você escolheu como quinto maior, terminar em 7º, não é tão ruim. Assim como o Mahomes de primeiro para quarto, não é tão ruim. O problema é tu gastar uma escolha tão alta. A gente tá falando de Mahomes e Josh Allen, que saía... Teve liga que saiu na primeira rodada, sem falar em Superflex, o Patrick Mahomes. Então aí complica um pouquinho mais, porque teve jogadores de outras posições até que renderam mais do que isso, claro, os tops da posição, mas, dadas as devidas proporções, né? O EDP 6 da posição de quarterback era o Dak Prescott, que acabou em 9º, no ranking de 9º melhor quarterback, com 298.76 pontos. Com um poderio ofensivo que tinha, o Dak Prescott, eu julgo dizer que foi abaixo daquilo que se esperava dele. Eu acho que ele podia ter sido melhor. Eu acho que foi uma temporada ruim para o Fantasy, falando em Dak Prescott. Se eu não me engano, ano passado terminou em 4º, então foi bem melhor. O 7º foi o Russell Wilson, que tem gente que ainda acredita muito no Russell Wilson. E que acho que depois dessa temporada vai começar a rever seus conceitos, porque ele terminou em 19º, QB19, com 223.80 pontos apenas. Na 8ª posição tivemos Justin Herbert, que dá para se dizer que foi um dos grandes achados desse top 10 de ADP. Ele terminou na 2ª posição, 367.34 pontos, só ficou atrás aí do Josh Allen por... Bota um jogo de diferença praticamente, aí um bom jogo de quarterback de diferença, foram 26 pontos atrás. É um jogo bom, uma partida excelente aí de quarterback com 26 pontos. Teria colocado um pouquinho mais para cima, mas quem apostou, quem foi de Justin Herbert na pré-temporada, na época de draft, com certeza ficou feliz com o resultado. Posso dizer que na Liga do Piadas NFL, eu escolhi o Justin Herbert, lá pela 7ª rodada, eu acho, 6ª rodada, não lembro. Tinha confiança nele, mas alguns jogos me assustaram bastante. E acabou que eu troquei pelo Josh Allen, mas eu troquei ele, mas foi o Justin Herbert mais um running back que eu não lembro quem era.
que tava para voltar ao titular. Acho que foi ele e Trey Sermon, se eu não me engano, pelo Josh Allen. Acabei me saindo melhor, porque troquei o segundo pelo primeiro. Quem também escolheu o Tom Brady se deu bem. Ele estava saindo na DP 9, o nono quarterback a sair no draft. Terminou como terceiro melhor, 361.7 pontos pro nosso GOAT, pro velhinho Tom Brady, que segue dando um belo caldo. Eu não sei por quanto tempo ele vai conseguir dando esse caldo, mas caramba, pro Fantasy eu acho que ele nunca teve temporadas assim em sequência tão boas. E o décimo a sair era o Matthew Stafford, que trocou na off-season o Detroit Lions pelo Los Angeles Rams. Se criou muita expectativa, os Rams estão ainda vivos na NFL, ele terminou em sexto no ranking, então quem apostou nele lá, vamos dizer, pela 10ª posição, a gente está falando daqui a pouco lá de quase 10ª rodada, 9ª, 8ª rodada. 327.22 pontos é um bom número, um ranking 6 para quem foi escolhido na 10ª posição de quarterback. Foi uma boa, um jeito excelente para finalizar a temporada. Seguindo, temos as posições aqui de running back, wide receiver e tight end. Vamos seguir com running backs. Quem que era o running back número 1 saindo do draft? Quem era? Quem? Christian McCaffrey, CMC, terminou na 37ª posição de running back com apenas 109 pontos, mais uma temporada aí com lesões. Dessa vez, com certeza, no ano que vem ele não será a escolha número 1. Se nesse ano ele acabou sendo a escolha número 1 por seu passado e por quando estivesse em campo, foi muito bem, a gente ainda acreditava nele, mas acabou aí tendo mais uma temporada com lesões. A gente não sabe se isso vai perdurar, se vai continuar. A gente com certeza vai tentar escapar do Christian McCaffrey no ano que vem. Eu sei que vai ter muitas dúvidas nessa oficina, a gente vai tirando, mas o Christian McCaffrey não é mais escolha número 1. O segundo running back da board era Dalvin Cook, que terminou na 15ª pontuação apenas de running back 2, 180.6 pontos. Outro cara que sofreu com lesões durante a temporada, então foi mais um jogador que atrapalhou nos fantasies por aí afora, porque não teve uma sequência, teve jogos bons também, mas acabou tendo problemas com lesões mais uma vez. O terceiro a sair era o Derrick Henry, que terminou em 14º com 184.30, mesmo tendo diversos jogos aí por lesão. Ele se machucou na metade da temporada e ainda assim terminou quase como running back 1. É um absurdo o que ele estava fazendo. Ele ia terminar em primeiro, assim, eu acho que tinha tudo para terminar à frente do Jonathan Taylor. Vamos até fazer essa pesquisa rápida aqui. Vamos perder um tempinho. Fantasy Leaders. Fantasy Pros. É um bom site para se ver a pontuação da galera. O Fantasy Football Leaders aqui dentro do Fantasy Pros. Running backs da semana 1 até a semana 17. Half PPR. Vamos ver aqui. Jonathan Taylor, nos 16 jogos que ele participou, ele teve uma média de 21.4 pontos, enquanto que o Derrick Henry teve uma média de 23 pontos em 8 jogos, ou seja, jogou metade do que jogou o Jonathan Taylor e estava com uma média maior do que o Jonathan Taylor. E tinha tudo para terminar com o melhor running back no ano. O Derrick Henry acabou em 14º. Alvin Kamara era o quarto a sair no draft, terminou na 11ª posição, ainda pontuação de running back 1, não tão ruim, mas um cara que tu escolhe lá no topo do draft, terminar na 11ª com 194 pontos, é um pouco demais, eu entendo assim, né? Eu acho que acabou sendo uma decepção também o Alvin Kamara nessa temporada. Ezekiel Elliott, na 5ª posição, saindo do draft, terminou na 6ª com 219.10, fez o suficiente para terminar próximo daquilo que ele estava sendo escolhido, então acabou uma escolha abaixo, né? Um ranking abaixo apenas. Não foi ruim a temporada do Ezekiel Elliott. Vamos ver como é que ele vai estar se portando para a próxima temporada, como é que vai estar toda essa situação. Nick Chubb era o sexto a sair no draft, terminou em 10º com 198.8, mais um jogador que perdeu jogos, ficou fora de jogos por lesão, não sei se não pegou Covid também, então acaba que a gente fica com o pé atrás com o Nick Chubb. Era uma temporada para ele brilhar. Não que ele tenha feito uma temporada ruim, mas que dava para ir um pouquinho melhor do que apenas top 10. Aaron Jones era o sétimo, terminou em 9º com 203 pontos. Eu diria que podemos falar que ele foi, entre aspas, uma decepção, porque muita gente tinha ele muito próximo do Austin Eckler, que era o 10º a sair, e acabou optando pelo Aaron Jones, quando durante a temporada a gente teve muito o A.J. Dillon aparecendo, e acabou ficando um pouquinho para trás o Aaron Jones, terminando na 9ª posição. Por um running back 1, por um cara que teve seu contrato renovado nessa última off-season,
eu acho que foi pouco pro Aaron Jones, apesar de apenas de 7º para 9º não é uma grande diferença, mas eu acho que quem escolheu ele no top 7 da posição de running back achava que ele ia terminar um pouquinho melhor. O 8º a sair era o Jonathan Taylor, que terminou como o melhor running back da temporada com 342.10 pontos. Para ter uma ideia, isso aí é quase pontuação do Patrick Mahomes, que foi o 4º melhor quarterback. Então foi muito bem o Jonathan Taylor. Quem apostou nele antes da temporada acertou em cheio, foi o grande acerto desse top 10 running backs, foi o nosso querido Jonathan Taylor do Indianapolis Colts. Saquon Barkley era o 9º a sair do New York Giants, mais um ano com lesões, mais um ano perdendo jogos, mais um ano que quando em campo não teve tantas coisas boas assim, dá pra se dizer, terminou com 121.7 pontos apenas na temporada, running back 33, é muito baixo, é o pior, não é pior só que o Christian McCaffrey, que perdeu muitos mais jogos na temporada. E o 10º foi outro grande acerto na posição de running back. Austin Ekeler terminou como running back 2 com 282.4 pontos. É uma diferença aí de 60 pontos lá para o Jonathan Taylor. É uma bela de uma diferença, mas o Austin Ekeler foi um dos destaques aí da posição de running back. Um dos bons jogadores desse top 10. Somente o Taylor que terminou em primeiro e o Austin Ekeler em segundo terminaram no top 5 desse top 10 de running backs. Então foi um ano bem atípico para os elite running backs nessa temporada de 2021. Expectativa e realidade dos wide receivers nessa temporada. A gente tinha o primeiro a sair, era o Davante Adams, do Green Bay Packers, terminou com 274.30 pontos em half PPR, ranking 2 para ele, foi o wide receiver 2, então fez uma boa temporada, valeu a pena ter sido o primeiro escolhido aqui, terminando como o segundo melhor, atrás apenas do Cooper Kupp, que nem no top 10 era, mas que no ano que vem tem tudo para pular aí, para ser o primeiro da lista. Vamos ver como é que vai acontecer também essa off-season do Green Bay Packers, com Aaron Rodgers, Davante Adams, free agent. Então tem bastante assunto aí. O segundo era o Tyreek Hill, que terminou como o 6º melhor, com 240.30 pontos. Dá pra se dizer que não foi tão mal, mas também não foi aquele Tyreek Hill absurdo que a gente viu em outras temporadas, né? A gente espera um pouco mais de um cara que se escolhe na segunda posição, não que ele termine na 6ª. O cara que era escolhido na 3ª era o Stephon Diggs, que terminou na 7ª, algo muito parecido com o Tyreek Hill. Não fez assim uma temporada consistente durante toda a temporada, 215.40 pontos, é uma diferença grande, inclusive, do 6º colocado, que é o Tyreek Hill. Engrenou um pouco mais no final, o início foi bem mais lento, mas é um outro cara que pode cair, tem tudo para cair aqui nesse ADP do próximo ano na posição de wide receiver. O 4º ADP wide receiver era Calvin Ridley do Atlanta Falcons, alguém lembra dele ainda? Terminou na posição 98 de wide receiver com 55.6, saiu na metade da temporada, antes da metade da temporada eu acho até, para tratar problemas pessoais e não foi dado exatamente o que seria, se era uma depressão, se era algum outro problema relacionado a alguma substância, alguma coisa. E não se sabe exatamente também se foi isso, se ele andou brigando com a direção, porque tudo leva a crer que ele não vai continuar. Os boatos até que os próprios Eagles poderiam ir atrás dele, para ter uma ideia. Porque ele não está sendo cotado para estar nos Falcons na próxima temporada. E foi o grande destaque negativo desse top 10 foi o Calvin Ridley, que caiu lá para o wide receiver 98 apenas na temporada. O 5º wide receiver era o DeAndre Hopkins. Terminou na posição 37 com 126.2 pontos. Também machucou, também perdeu jogos, teve problemas aí. As lesões dificultaram ele. Ele que era um cara que no ano passado era o 5º escolhido e terminou como top 5, se eu não estou enganado. Fez uma temporada bem parelha, né? E acabou que nessa temporada as lesões não ajudaram. Acabaram atrapalhando também o Kyler Murray, esse quarterback que caiu da 3ª para o 10ª em pontuação nessa temporada. Agora vamos ver em 2022 o que esperar do DeAndre Hopkins. O 6º a sair era DK Metcalf, que terminou na 10ª posição, terminou no top 10 com 198.5 pontos. Também jogos de altos e baixos, né? É um jogador que tem isso, vai ter isso provavelmente por toda a carreira. É um cara que pode te ajudar a vencer na semana, como é um cara que pode também contribuir negativamente em um matchup aí, caso ele não se dê muito bem ou caso ele resolva
em dar a louca nele durante a partida e ser expulso. Justin Jefferson era o 7º a sair, esse foi um grande acerto, quem apostou nele como wide receiver 7. Ele terminou na 5ª posição de wide receiver, 256,80 pontos. É um cara que provavelmente vai subir para a próxima temporada, esse ranking de 7º. Não pensei ainda exatamente, mas quem sabe 4ª, 5ª posição, subir ele vai subir, é uma certeza. Terminou na 5ª melhor em half PPR, tem tudo aí para estar de repente até dentro do top 5 nessa temporada 2022. A.J. Brown era o 8º a sair, terminou como 34º apenas com 134,6 pontos. Uma temporada bem abaixo. Quando ele esteve em campo por diversas vezes a gente viu um cara que poderia estar lá, poderia ser um do top 3, top 5 do Fantasy na temporada, mas também perdeu jogos por lesão. Quando jogou em alguns jogos não estava 100%, acabou sendo uma das decepções da temporada, junto com o DeAndre Hopkins dessa lista, junto com o Calvin Ridley, junto com o Terry McLaurin também, que é o 10º colocado. Mas na 9ª posição, no 9º wide receiver a sair da board era o Keenan Allen, terminou na posição de 11º, 196,6 em half PPR, é uma boa pontuação, é uma boa posição para quem foi escalado, para quem foi escolhido na 9ª colocação. Inclusive ele recebeu votos para jogador confiável do ano. Teve gente que votou no Keenan Allen, mas ele terminou aí apenas na 11ª. Um wide receiver 1. O primeiro wide receiver daqui a pouco de muita equipe terminou como wide receiver 1. Se pagou, dá para se dizer assim. Terry McLaurin era o 10º a sair da board, terminou na posição 25 com 163,7. Mais um jogador que perdeu jogos. Teve a situação do quarterback lá em Washington, que tinha tudo para ser Ryan Fitzpatrick, que deu assim, o hype dele, ele estava em 10º muito pelo Fitzpatrick. E claro, ele é um excelente jogador. Mas muita gente esperava por ter Fitzpatrick lá, e um cara que fez Devante Parker virar um monstro, fez os jogadores dos Buccaneers terem sucesso também. Então é um cara que a gente esperava muito do Fitzpatrick em Washington para poder dar armas para os seus wide receivers, pro Terry McLaurin, pro Curtis Samuel, que acabou tendo muitos problemas durante a temporada, mas um pouco de tudo acabou influenciando aí para esse retrospecto ruim do Terry McLaurin na temporada. E para fechar esse nossa expectativa à realidade, temos a posição de tight ends, que também aí teve seus altos e baixos, né? Tight end é uma coisa que a gente fala, tem os tight ends elite e tem a outra turma, né? Vamos dizer, uma segunda divisão e depois é a turma do fundão. Quem era o primeiro escolhido? Travis Kelce, que terminou na posição 2 nessa temporada, com 205,40 pontos. Não foi uma temporada ruim, mas foi bem abaixo da temporada passada. Quem tinha ele não se preocupou, porque ele teve uma pontuação bem digna, bem boa. Para ter uma ideia, foram mais de 60 pontos entre ele e o terceiro do ranking, entre o segundo e o terceiro, que foi o George Kittle. Então é uma diferença absurda, uma diferença enorme. Teve 30 pontos a menos que o primeiro colocado, que foi o Mark Andrews. Então não dá para reclamar de todo, mas ele não foi aquele super-homem que foi na temporada passada. O segundo a sair na board pelo ADP era o Darren Waller, que terminou na 17ª posição com 102,8 pontos. Teve aí problemas de lesão também que atrapalharam sua temporada e acabou que eu acho que ele ainda vai ser escolhido muito alto em 2022, mas os problemas de lesões vão estar na pauta com certeza de todos os rankings e sempre que a gente falar em tight ends para 2022. O terceiro era George Kittle, que terminou na 3ª posição com 159 pontos, então esse sim, custo-benefício perfeito. Foi escolhido como terceiro, terminou como o terceiro melhor tight end aí da temporada. Eu digo custo-benefício olhando só tight ends, porque para escolher um George Kittle tu tinha que gastar uma segunda, terceira no máximo, e ali tinha jogadores mais interessantes de outras posições. Então eu digo se pagou aqui pros tight ends. O quarto a sair era o Kyle Pitts, que tinha passado inclusive o Mark Andrews nesse ADP. Terminou na 5ª posição com 140,80 pontos em half PPR. Não é ruim. É uma ótima pontuação para um tight end calouro. Longe de falar outra coisa. Mas assim, eu era um cara que eu não pagava tão alto no Kyle Pitts para ter 140 pontos no meu fantasy na temporada. Isso aqui a gente está falando de menos de 10 pontos por jogo, em torno de 8 pontos, que é aquela pontuação boa para um tight end, mas não é excelente, não é excepcional.
O quinto a sair na board era o Mark Andrews, o quinto em ADP na posição de tight end era o Mark Andrews, terminou como o melhor nessa temporada com 235.10, então quem apostou no Andrews, mesmo sem Lamar Jackson, ele foi muito bem, então é um cara que vai subir e vai provavelmente estar aí no top 3 na próxima temporada, dificilmente ele vai estar fora desse top 3. A gente tem que ver também como é que vai se desenrolar a situação do Travis Kelce, que tem contrato ainda, mas está ficando mais velho, está mais propenso a lesões, então terminou na segunda posição, terminou muito bem, mas ele teve uma caída enorme da temporada passada para essa, teve um retrocesso, vamos dizer assim. O sexto a sair da board era o TJ Hawkinson, que por muito tempo esteve ali nas primeiras posições, acabou se machucando e terminando na 13ª posição com 114.80 pontos para o TJ Hawkinson do Detroit Lions. Logan Thomas era o sétimo, terminou na 40ª posição de tight end com 44.6, outro que teve problemas com lesões nessa temporada, então tira um pouquinho aí o peso dessa sétima escolha, mas já tá entrando aqui pra mim, a partir da sétima, o meu sétimo, se não me engano, era até o Dallas Goedert, mas da sétima em diante, olha a bagunça que foi, né? O Noah Fant era o oitavo do Denver Broncos, terminou na 12ª posição, terminou como um tight end 1 digno, 122.9 pontos para ele. Não dá para se dizer que em números não foi tão mal, mas caiu 4 posições entre o ADP e o ranking final. Robert Tonyan era uma grande aposta na 9ª posição, no nono a sair da board, terminou na 45ª posição de tight end, se machucou também, rompeu o ligamento do joelho, não teve jogos excepcionais, 41.40 pontos apenas para o Robert Tonyan, e o décimo era o Tyler Higbee, que muita gente hypava. Eu sempre fui um cara que tirei o hype, tentei tirar o hype da galera no Tyler Higbee. Era escolhido na 10ª, terminou na 19ª com apenas 96 pontos nessa temporada. Então ali da 7ª até a 10ª, o Logan Thomas, Noah Fant, Robert Tonyan e Tyler Higbee, a média, se a gente for pegar aí, foi uns 20 alguma coisa, 30 em tight end. Então já começa a entrar naquela galera aí que é melhor não gastar uma escolha tão alta de draft nesses caras. É melhor deixar lá pro final, é melhor deixar tight end mais pra frente se você perder os top, né, os elite tight ends do Fantasy. Esse foi o nosso episódio de Expectativa Realidade, espero que você tenha gostado desse conteúdo. A partir de sexta-feira ele vai ser postado, provavelmente sexta ou sábado, não sei ainda, talvez segunda. tô bem assim, né? Vai ser postado lá no Instagram, então você que ouviu esse podcast seja privilegiado, foi privilegiado com esse conteúdo em primeira mão aqui para você sobre como os melhores jogadores, os jogadores que estavam sendo escolhidos mais alto, terminaram nessa temporada, pra gente já começar a botar aí pensar um pouquinho como vai ser o próximo draft lá em agosto, setembro de 2022. Certinho? Então é isso, galera. A gente fala novamente lá na semana que vem, um episódio por semana, eu lhes garanto. Então na próxima quarta-feira a gente grava, muito provavelmente, não vou dar certeza agora, mas muito provavelmente aí o review dos quarterbacks do Fantasy nessa temporada 2021. Valeu, um abraço, até a próxima semana e boa sorte para os times de vocês, ou para nós, que nossos times já estão fora da competição nesse final de semana de playoffs da NFL. Valeu, um abraço!